Estamos numa ação e reação nesta quinta-feira. Muitas notícias da região. Candidato a vereador morre após ser fuzilado com 30 tiros no Guarujá. Tivemos há um tempo atrás o Romazini, que era um vereador combativo, e o candidato agora, Celso Transporte, também faleceu ontem numa chacina. Com novos contentores de lixo em Santos. Taxistas protestam contra o Uber. São Paulo perde de um time de terceira divisão e deixa a torcida indignada. Possível irregularidade suspende licitação do Hospital Estivadores. E Cidade de Santos contabiliza prejuízos com a ressaca. Esses são alguns dos assuntos que nós podemos debater hoje. Você também pode escolher o assunto através do WhatsApp, 981-598868. Começamos mais uma ação em reação e temos o prazer de hoje receber uma mulher, a doutora Rosângela Novaes, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo, uma das comissões mais novas, né? Embora começou em 2010, mas seria uma comissão nova que defende, né, toda essa relação diversidade sexual, dos homoafetivos. É muito legal e a gente vai falar sobre isso. Ela que trabalha na nível municipal, também é representante da OAB estadual e também é federal. Não é pouca coisa, não. Ela entende dessa parte e vai, com certeza, colaborar muito com o programa. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Boa tarde. Graças a Deus, tudo bem. Essa comissão, nós vamos falar mais dessa comissão e queria que vocês depois explicassem sobre as mudanças que tiveram e como ela está atuando. Mas antes eu vou apresentar o Guto Brito, que é o nosso jornalista aqui da TV Com, também participa sempre do Ação e Reação. Obrigado, Guto. Filete, boa tarde, doutora. Tenho certeza que a sua presença aqui hoje vai ser muito explicativa para as pessoas, para entender como é que funciona essa vertente agora do direito. Como é que funciona essa comissão? Essa comissão que é uma comissão 2010, 2011, é uma comissão nova, né? Comparada com as outras comissões que a OAB já tem há muitos anos, né? É um ramo do direito novo, né? Ele está começando a disseminar, tanto que as faculdades, elas nem têm essa matéria na graduação. Eu tenho um curso até na extensão, mas a graduação ainda não tem. E a gente vai até aprendendo da prática mesmo, né? E essa comissão, ela veio assim para conscientizar, trazer uma consciência positiva dos direitos do cidadão LGBTI, que agora nós temos também... Isso. Vamos lá, LGBTI. Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e intersexo. O que é o intersexo? É vulgarmente conhecido como hermafrodita. Ah, tá. Então por exemplo... A pessoa que tem os dois sexos biológicos, parcialmente ou totalmente, né? É o intersexo. Nasceu com isso. Como a cadelinha que tem uma vagina... Vou falar de cadelinha que fica mais fácil explicar, né? Tem uma vagininha e um penizinho dentro da vagininha. Então, ela é uma hermafrodita, né? Isso. Entendeu? Tem os dois sexos. Então, essa é a população que é tutelada pelo direito homoafetivo. E vai ter um coquetel grande sobre isso, né? A OAB vai proporcionar um congresso. Um congresso. É o 2º Congresso Internacional e o 6º Congresso Nacional de Direito Homoafetivo. Vai ser em São Paulo, a OAB São Paulo está organizando. E ele vai atrair comissões do Brasil inteiro. Nós temos quase 200 comissões no país. Estão vindo todo para São Paulo. A primeira OAB que teve essa comissão, qual foi? No Brasil? Se não me engano, foi acho que Mato Grosso. Santos é a terceira, então? Não, Santos é a terceira no estado de São Paulo. Primeiro foi Guarulhos, depois Santo André e depois Santos. E foi a senhora que foi uma das eu criei a comissão e fui a primeira coordenadora. Tá. Guto Brito, uma pergunta para a doutora. Quais as maiores dificuldades que a senhora tem para trabalhar? E eu queria que a senhora explicasse um pouco mais a questão do direito do homoafetivo. Se difere dos casais heterossexuais? Por que houve a necessidade de se criar? Inclusive, num passado não muito distante, nós tínhamos, GLS. Gays, lésbicas e simpatizantes. Era assim que se denominava. Que era mais comercial, né? Era uma coisa americana, mais comercial. Exatamente. E a Depois nova... foi GLBT.
E eu queria que a senhora explicasse porque a diversidade vai abrindo, inclusive, esse leque dentro dessa própria... E depois, para dar mais visibilidade para as lésbicas, aí então, numa conferência, decidiu que era LGBT. Elas vinham em primeiro lugar, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis. O intersexual ainda é mais assim, a ONU já tá usando, a doutrina jurídica também está usando, mas a conferência ainda não aprovou, o movimento social. Devia ser LGBTIs, né? Porque aí fica tudo mais os simpatizantes, é que tiraram, né? Porque lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, e intersexuais. Intersexuais e simpatizantes. Por que tiraram os simpatizantes também? Isso eu não sei nem dizer, porque... Será que o americano usou muito com o LGBTs? Não, eles usavam mais o GLS. GLS, certo. E hoje a questão mais difícil de se trabalhar, doutora, ainda é o preconceito? E esse preconceito na família? Começa na família, aí ele é aprimorado na escola, né? E depois é mais ainda no ambiente de trabalho. Como é que a senhora aceita? As famílias estão aceitando mais? Porque hoje em dia é uma realidade, né? Você vai andar, por exemplo, num shopping, você vai num jogo de futebol, você vê numa televisão, né? Então você vê até pessoas com um excelente nível técnico, capacidade, que estão enquadradas nesse grupo. É democrático. É democrático, mas hoje é normal, né? Hoje é muito normal, por exemplo, se você for andar em qualquer lugar, é uma coisa normal, já faz parte da nossa sociedade atual, não é isso? Faz. E os jovens, eles aceitam bem mais. É difícil por causa das gerações, né? Esse conflito que tem da criação, tudo. Quer dizer, um cara como eu que aceita já não pode se considerar tão velho. Pode ser assim, pode ser enquadrado numa pessoa com uma mente mais moderna, é isso? Porque tem muitas pessoas que têm 70, 80 anos que aceitam bem, eu converso assim, não, legal, cada um faz o que quiser. Até pela vivência, né? Porque é a felicidade, essas pessoas, elas são felizes quando elas são o que são. Você ficar a vida inteira se escondendo, isso não traz felicidade. E sofrendo violência, né? Aliás, às vezes a própria violência, porque a homofobia internalizada, né? Que é a própria violência que a pessoa não quer que as outras pessoas conheçam. Agora, aquele que não sai do armário, não né? sai do armário. Não sai do armário, tudo. E aí, quando o pai descobre, a mãe, a família, a avó, dá aquela confusão toda, né, tal. E outras famílias que já aceitam. E tem a homofobia familiar também, né? Como é que é essa aí? A família que não aceita. A família que não aceita. A família não aceita. O pai é muito severo. Às vezes até mantém a pessoa em cárcere privado. Como é que é? E colocam também, no meio da noite, um jovem na rua, com a roupa do corpo. Acontece de famílias... Acontece. E neles não tem acolhimento. Porque de todas as discriminações, os preconceitos, o preconceito contra a população LGBT é o mais difícil, porque se chega... preconceito de racismo. Chega em casa, a família acolhe. Mas com o preconceito contra o sexo... A opção sexual? Não opção, né? Que é orientação também. Orientação, perdão. Orientação. Contra a sexualidade, aí já é muito difícil, porque se eles vão reclamar em casa, ainda apanham. Porque ali também não acolhe. Muitas famílias não aceitam. Geralmente a mãe sempre tem aquele coração enorme e acolhe, né? A mãe mas sempre o pai, geralmente o pai, né? O pai que, por exemplo... Geralmente quer o filho... Muita gente fala que vai falar para a família, para os vizinhos. Estão preocupados mais com a satisfação que eles vão dar do que com a felicidade do filho. Por causa dessas situações, doutora, que teve que se criar essa comissão, porque o que parece na questão do direito é que todos somos iguais, independentemente de gênero. Qualquer tipo de discriminação, né? De orientação sexual e gênero. Né? Você tem no Código Penal, ou no Código de Processo Civil, os instrumentos para garantir esses direitos. Por que houve a necessidade da criação dessa comissão? Foi por essa razão que a senhora colocou? Para trazer esclarecimentos. Do preconceito. Esclarecimentos, porque as pessoas não sabem, não conhecem os direitos que têm. Até essa decisão do STF, que foi em 5 de maio de 2011, ela reconheceu, foi depois também de muita luta, de muita jurisprudência,
ela reconheceu a união homoafetiva como entidade familiar e conferiu a ela todos os direitos da união estável entre heterossexuais. Isso em 2011, né? Isso em 2011. O STF. STF, isso. Bateu o martelo. Isso. Aí, em 2013, o CNJ regulamentou, porque eles não queriam, eles tinham, para casar, eles tinham que converter a união estável em casamento, mas eles queriam um casamento, se habilitar para o casamento. Tem o direito de falar, eu quero casar, quero me habilitar, antes, sem ter que passar por uma união estável. Eu sei, só podia habilitar para um casamento quem tivesse um tempo comprovado de uma vida... Aí fazia a né? conversão. Convergia de vamos conversão supor... de união estável união em estável, casamento. que é o antigo como os amigamento, héteros, né? O antigo amigamento, para ficar mais popular, né? A união estável com o casamento. Eu não poderia casar direto, né? Aí, então, com o CNJ, ele regulamentou uma resolução 75 de 2013 e obrigou todos os cartórios a celebrarem o casamento entre pessoas, entre homossexuais. Então, também passaram a ter todos os direitos foram aumentando, até que eles, apesar de não ter lei, porque não existe nenhuma lei, nós temos a Constituição Federal, tem a Lei Maria da Penha, que reconhece a família homoafetiva, porque ela protege a mulher, independentemente de orientação sexual. Nesse momento, ele está reconhecendo que existe uma lei doméstica do lar, né? A Maria da Penha, então, Maria da Penha, essa decisão da STF, em algumas situações. Porque ela já tem 10 anos, a lei, né? Está fazendo 10 anos, então ela reconhece que existe a família homoafetiva. E qual uma dificuldade de se explicar isso para a sociedade? A sociedade é conservadora, a questão do Brasil ser um país de maioria latina. Como que isso funciona, inclusive, em termos de comparação com outros países do mundo? Até que nós já estamos bem adiantados. Não temos leis, mas nós temos um judiciário que reconhece. A senhora acha que nós estamos, por exemplo, comparado com outros países, né? Nós estamos progredindo, né, nos direitos desse grupo. Acho que os direitos já estão consolidados. Já são consolidados. Eu acho muito difícil que isso um retrocesso. Porque as pessoas, depois que elas adquirem direito, é difícil você tirar, né? Uhum. E até porque é um direito legal, né? Cada um, por exemplo, ela não está fazendo mal para ninguém, cada um sabe o que quer para a sua vida, e o que né? as pessoas têm com a sexualidade delas? Não, né? O bom senso e o respeito tem que haver em todas as situações, né? Tem que aceitar as diferenças. Eles acham que vai ter assim, influência, né? Como no caso de adoção. Muitas pessoas pensam, mas vai ter influência porque um casal homossexual está adotando uma criança. Mas só que esses homossexuais, eles nasceram de relações heterossexuais. Por que eles são homossexuais? Tem tanta criança precisando também, né? Quer dizer, tem gente com amor para... E eles aceitam, né? Não tem esse preconceito de raça, de idade. Para muitas crianças, eles são, assim, a única chance de ter uma família, por causa da adoção tardia. E eles são, até pela ausência de figuras, principalmente a paterna, eles são bons pais e mães? São. Eu tenho visto, são bons pais e mães nas adoções. Isso é amor, né? Essa questão do pai só, olha, eu só aceito você se você for um cara legal, na minha concepção, né? Lógico. Se vestir assim, cortar o cabelo assado e for desse jeito. Senão eu não te amo. Essa questão do amor é muito importante E você estava falando opção, família. né? Que eu falei, não, é orientação. É porque ninguém escolhe. A pessoa ninguém se lembra. Você se lembra quando escolheu ser hétero? Você lembra desse dia? Acordei desse dia, você é heterossexual. A definição biológica, como é que existe uma definição nessa comissão, ou existe já alguma lei, algum projeto que defina isso? Orientação sexual. Da orientação, da opção. Orientação sexual é aquela atração física, emocional, espiritual que você sente por uma pessoa do mesmo sexo, aí é homossexual, de sexo oposto, heterossexual, ou de ambos os sexos, que é o bissexual. Que tanto tem atração pelo sexo oposto como pelo sexo dele mesmo, né? Mas a senhora acha que a sociedade está aceitando mais isso? Que eu acredito que sim, né? Lógico, tirando alguns casos extremos, nós estamos mais, assim, preparados. A pouco a pouco, é uma questão de evolução, né? Isso vai ser devagar, como foi também depois da escravidão. Muita gente, até hoje, tem preconceito racial. Já passamos 1800
89, né? Já passamos muitos... Quanto tempo? Já passamos... E ainda se chocam de ver uma pessoa negra com uma branca. Não é? Com certeza, né? Com certeza. E é bom, A mulher também. Bom lembrar que a homossexualidade não é doença. Não apareceu agora, né? Não. E não é doença. Existe desde que o desde mundo é mundo, desde que existem as relações humanas. Sempre existiu. Desde antes de Cristo já existe. Sim, né? Até no reino animal também existe, né? Existe. Né? Mas E também não é doença. Porque Não. ninguém fala assim, eu estou gay, né? Liga, olha, hoje eu estou gay, vezes eu não vou trabalhar. Então hoje eu não estou, né? Hoje eu É vou. uma coisa hormonal, né? Às vezes é uma coisa hormonal de atração, né? Não se entende. Eu não, A pessoa não desenvolve uma atração pelo sexo oposto, às vezes, né? É uma coisa fisiológica. É uma né? coisa dela. É uma condição dela. E no caso dos que fazem a mudança de sexo? Na transexualidade. O transexual ele transexual pode ser tanto homem quanto mulher? Pode ser tanto homem quanto mulher. Ele acredita, tem convicção íntima de que ele não, aquele corpo não é dele, que ele está preso num corpo que não é o dele. Ele não se reconhece como do sexo biológico que ele tem. Está desalinhado. E é difícil também, nesse caso, para os pais, porque isso se manifesta na infância. E os pais, para lidarem com isso também sofrem, né? E precisam de um preparo para isso, né? Precisa. Informação, conscientização, acolhimento, isso faz falta. Hoje pode a pessoa, por exemplo, uma pessoa que fez uma cirurgia de mudança de sexo, ela pode mudar inclusive o nome, né? Não pode? Não o nome pode. do cartório, pode mudar, ela vira uma outra pessoa, né? Aliás, tem mudanças até sem a cirurgia. Sem a cirurgia, né? Mas quando faz cirurgia, documentar tudo, né? Isso tem que mudar só para adequar, né? Porque chama cirurgia de redesignação de sexo. Você adequa o sexo psicológico quer dizer, o biológico ao psicológico. Muitas vezes a medicina veterinária não é brincadeira, e é lógico também não é por esse fenômeno do animal gostar do mesmo sexo e tal, mas nós somos obrigados. Muitas vezes um gato que ele, por exemplo, tem cálculos, né? E ele passa a sonda uma vez. Aí passa a sonda, às vezes o criador passa a sonda e começa, de uma certa maneira, ele ter muito cálculo, em vez de operar o objeto-alvo, que é operar a bexiga, os rins, ficam sempre passando sonda, chega uma hora que dá uma estenose de uretra, né? Uma patologia, estenosa. E quando estenosa a uretra, o gatinho não consegue urinar. Então a única solução, Guto Brito, é você retirar o pênis, né? Para poder literalmente escoar o que tá... Porque a uretra peniana, no homem, ela é muito mais estreitada do que na mulher. Né? Por isso que é difícil ver uma mulher no pronto-socorro, no atendimento, olha, eu não estou conseguindo urinar com problema de cálculo. Ela vai ter o cálculo roçando na bexiga, vai ter uma cistite, vai ter outros problemas. Mas o homem, como na região do pênis a uretra é estreita, né? Geralmente o cálculo para naquela região. E muitas vezes, por isso, quando existe muitas vezes, às vezes o proprietário não toma tanto cuidado e tal, às vezes é uma estenose de uretra, ou seja, cada vez que você tira o cálculo, vai diminuindo o volume da uretra por cicatrização, chega uma hora que estenosa. E você é obrigado a tirar o penizinho do gatinho, para deixar o gatinho, entre aspas, com uma vagina, ou seja, com uma região que é mais favorável, que a uretra é maior, entendeu? É uma cirurgia de penectomia, é realizada, o animal faz... Então, você pega lá, o animal está com estenose de uretra, você vai fazer o quê? Ou um tumor de uretra na região, você vai fazer o quê? Não tem como urinar, ele vai morrer. Então você tem que fazer a cirurgia. A gente, por isso que eu já vi muitas cirurgias dessas em seres humanos, através de internet, de fotos, para mim, de uma certa maneira, adequar a cirurgia, porque a gente faz muitas cirurgias quando, em alguns casos, existe uma estenose peniana, da uretra do peniana, que você tem que tirar o pênis, que você transforma, entre aspas, um pênis numa vagina, né? Porque ele tinha um pênis, você tirou, você transformou. Quer dizer, é a mesma cirurgia que se faz num homem que quer virar, num sexo masculino que quer virar feminino, né? É a mesma cirurgia, entendeu? Que a gente faz em veterinária quando tem uma patologia. É muito... Dona Rosângela, qual que é a maior dificuldade da comissão hoje, em Santos? A área Santos tem um perfil diferente dos outros? Santos é uma homofobia velada, né? São conservadores. Que cidade que não é conservadora no Brasil? Rio de Janeiro, talvez, seja mais aberta? Não sei se é o Rio de Janeiro, viu? Mas existe alguma cidade no Brasil que não seja conservadora? Que você falou que Santos é conservadora. É que Santos, a gente sente, né? A gente sente que ela é. Mas será que existe uma cidade, por exemplo,
para a gente falar que é conservadora, tem que existir algumas outras, tirando fora, né? Amsterdã, Nova York, Paris, mas será que existe no Brasil uma cidade que seja menos conservadora que a nossa? Assim, dizer assim, o que é mais, o que é menos, não sei, mas pela pesquisa que teve agora de casamento homoafetivo, Praia Grande não tem comissão, mas Praia Grande teve 84 casamentos, enquanto Santos teve a metade. E a população aqui é maior? A população é maior. Mas isso registrado, né? Isso, casamentos que desde de senhora 2013 teve 200, a Baixada Santista teve 271 casamentos, se não me engano foi esse número. Desde 2013 que foi aprovado, isso. Nós tivemos quantos casamentos aqui em Santos? Agora, esse número é aquém ou é além do que a senhora imagina de população homoafetiva? Eu acho que tem muitos, a gente não sabe, porque muita gente também casa fora daqui. Ou não oficializa, né? Vive junto. Não, mas também casa fora por causa do edital que é publicado. Tudo tem um preconceito. Isso aí é o conservadorismo. O conservador, ele obrigatoriamente é preconceituoso? Na sua opinião? Eu acho. É porque sai o edital no Jornal do Tribuna, no Diário do Litoral. Aí as pessoas leem, né? Tem pessoas que leem. Eu conheço gente que foi casar fora daqui. Veja bem, eu, por exemplo, aquela parte de necrologia é uma parte que o jovem não lê muito, mas a pessoa vai ficando mais idosa. Tem gente que é especialista. Eu lembro que, por exemplo, a minha avó sempre estava lendo aqui. Eu falei, vó, tá lendo para quê? Ah, porque eu conhecia tal. São os amigos que aí você vai ficando mais velho, você vai lendo, por exemplo. Você vai lendo. Qualquer dia sou eu ali. Mas a gente não sabe. A gente não sabe. Eu acho que o importante, doutora, é inclusive falar para os telespectadores que a pessoa, o que importa é se ela é um caráter bom, independentemente da casa que ela mora, do emprego que ela tem. Da orientação sexual. Ela tem que ser uma pessoa digna. Isso não pode ser considerado um defeito, uma doença, né? Porque já rotularam de vários tipos de já tentaram até curar, né? Cura gay. Cura gay, exatamente. Ainda existe esse projeto da cura gay? Você não pode curar não, já não existe mais. Não, foi... É uma coisa que não é doença. Está proibido. Tá proibido. O Conselho Federal de Psicologia já proibiu. Tem muitas ações com de pessoas, por exemplo, que foram discriminadas. Existe essa de homofobia. Nós temos uma lei. O São Paulo é um estado pioneiro no combate à homofobia. Tem a Lei Estadual 10.948 de 2001, que vai está fazendo agora, em novembro, 15 anos, essa lei. Quer dizer que São Paulo teve um avanço, então? Ela combate, ela pune os atos discriminatórios de orientação sexual e identidade de gênero. É um processo administrativo e assim ela pune com advertência. E caso de pessoa jurídica, ela pode chegar até a cassação da licença. Porque ela pune a pessoa jurídica, ela pune a pessoa física, ela pune o funcionário público. O que na verdade, seria desnecessário se a pessoa tivesse educação e respeito com as diferenças. Com o próximo. Com o semelhante. Somos todos seres humanos. É a mesma coisa que você torce para o time A, eu torço para o time B, e isso existe, a gente vai entrar num conflito aqui até um dos dois morrer. Isso não existe. O Carrefour já foi punido, o metrô já foi punido, e hoje eles trabalham como parceiros no combate à homofobia. Ontem eu fui ouvidor do jogo Santos e Vasco, né? Tava eu, Carlos, Venceslau, toda a equipe da ouvidoria, né? E, de repente, por exemplo, eu vi 2 torcedores do Vasco, nem tem essa besteirada, né? Da torcida do Santos não se dá com a do Vasco, a torcida do Santos se dá com a do Atlético Paranaense, mas não se dá com a do Curitiba, e não se dá com a da Ponte Preta, né? Tirando os clássicos, é isso assim. Então, eu vi 2 torcedores do Vasco por ali, né? E o pessoal de uma torcida organizada, que eu não vou citar o nome, que tem muitos amigos lá também, eu falei, não, aqui ninguém vai pôr a mão. Coloquei na ouvidoria, eles estavam bem assim, sabe? Bem taquicárdicos, né? Vamos dizer assim. Aí aconteceu uma tragédia. Aí eu coloquei na ouvidoria, chamei a Polícia Militar, que me atendeu prontamente, né? A Polícia Militar de Santos trabalha muito bem em jogos de futebol, né? Me atendeu prontamente e falei, o sargento, você consegue me levar eles até o outro lado, para entrar pelo outro portão lá? Colocar na torcida do Vasco. Aí levou, né? O pessoal deu uma vaiada, tal, sim, mas a polícia levou, escoltou. Vaiar, pode vaiar, né? Normal, porque não vai bater, né? Aí passou por ali, algumas pessoas não falaram nada, outros falaram alguma coisa. Aí a Polícia Militar levou e colocou no local certo.
Depois eu vim saber que teve umas bombas também, né? Aquela coisa toda. Lamentável, que isso aí de torcida, é né? Sempre torcida. lamentável. Criança, depois de 10 anos, até 7 anos não pagava. Alguns estádios, como no Pacaembu, em São Paulo, até 10 anos não paga. Aqui na Vila, em outros estádios do Brasil, a CBF manda cobrar. Então, daqui a pouco, a CBF vai mandar tudo para o basquete, para o voleibol e acaba com o futebol, né? A CBF está fazendo uma gestão como não deve se fazer, né? Não pode mais entrar com criança no campo, só 21. Não pode... Quando eu fui diretor social e cultural, a gente punha 200, 300 crianças para o jogo, e às vezes a criança era corintiana, virava santista, e com certeza lá no Corinthians ela era santista, virava corintiano, e era uma maneira que a gente tinha de movimentar o estádio. Agora só pode 21 crianças, criança de colo paga. Então, essa gestão de marca da CBF deve ser uma gestão assim, como a gente acaba com o futebol, mais fácil. Porque do jeito que as regras são, né? A gente tem que colocar gente nova, gente arejada, para que o futebol volte a ter adeptos. Porque senão só vai ter velho. Você só afasta o. Só vai ser terceira idade. A molecada vai para o skate, vai para o vôlei, vai para o basquete, que também é importante. Ou fica na rua e não faz nenhum esporte, né? Porque no colégio a quadra está quebrada. A gente viu na Olimpíada que o que passou que os países que têm escola integrada com educação, com saúde, foram os melhores, né? Você vai na China, não concordando com o regime chinês, mas você vai na China e nos Estados Unidos, a criança tem uma bola para jogar basquete, futebol, eles vão testando a criança em várias aptidões, vão testando a criança para música e tal, e depois eles encaixam no que a criança mais serve. Se não for um atleta, vai ser um esportista, né? Agora aqui, muitas vezes os colégios, né? Não são todos, nós ainda estamos na região polo, que é Santos. Mas se você sair por aí, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, né? Que aconteceu no Paraíba nem tanto, mas Vale do Ribeira, se você pegar regiões mais pobres do estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, colégio não tem quadra, não tem bola. Aí o professor, né, que é o herói, dá uma bola de futebol de salão para a molecada, uma bola para as meninas bater queimada, e não se ensina o vôlei, não se ensina o handebol, o basquete. Esportes aquáticos, então, se sair um pouquinho das regiões polos, também já é mais difícil ainda, né? Por isso as oportunidades, né? Por isso que a gente tem que ser criativo. Tem que ser criativo. Por isso que a gente vê os resultados. Espero que agora, com esse grande parque que foi feito no Rio, a gente consiga, de uma certa maneira, criar esse esporte integrado com educação, né? Doutora Rosângela, voltando ao nosso assunto principal, qual é a comissão? Ela oferece atendimento psicológico para quem procurar ajuda? Não, psicológico ainda não, mas a gente pretende fazer uma parceria. É muito importante essa questão do suporte psicológico para essas pessoas. Né? O acolhimento. O acolhimento é muito importante. Ela se sentir, alguém que está disposto a ouvir, entender o que ela está sentindo. As pessoas procuram o OAB? As pessoas que tiveram problemas procuram o OAB? Demoraram, na primeira gestão, para procurar, mas agora depois, já estamos sabendo. Porque acho que sentiam assim a OAB, né, aquela imagem, mas a OAB abriu as portas. A gente fazia muito plantão de orientação jurídica também. Chegava a fazer plantão nessas datas comemorativas. Até na Praça Mauá, a gente tinha lá, montava uma tenda, fazia plantão, e as pessoas iam perguntar, querendo saber dos seus direitos. Aí eu como jornalista, eu até preciso entender como é que eu faço a pergunta. Mais homens ou mais mulheres? Mas aí não necessariamente homossexuais e lésbicas procuram a comissão. Ultimamente, mais travestis e transexuais. Mais travestis. Porque são os mais atingidos na cadeia, né? Não só, né? Porque a travesti, então, porque é a travesti, né? Isso, até que a senhora oriente a gente que é da imprensa, a travesti. A travesti. Você respeita o gênero, ela se sente feminina. É o homem que não tem, que mantém o órgão masculino, mas que se traveste e se reconhece como mulher. Ele, apesar de fazer essas intervenções no corpo, né, de hormônio, de cirurgias, para tentar, assim... Se assemelhar a uma mulher, no caso, né? A tentar equilibrar, assim, o sexo, né, alinhar com o sexo psicológico. Ele não tem problema nenhum, ela não tem problema nenhum com a sexualidade dela. É diferente da trans. A trans, ela já tem, ela não se aceita daquela maneira. O travesti, ele pode continuar com o órgão tal, e ele aceita bem a travesti. Ele aceita bem a sexualidade, não tem problema. Ele não sente desconforto com a sexualidade. Já o transexual, ele tenta fazer... Ela é bem resolvida. É bem resolvida. É isso, no termo. Mas também ela é assim, das letrinhas todas, é assim, a mais
é mais prejudicada. Mais judiada pelos que não entendem, né? Ela fica à margem da margem. Porque, você vê, tem uma pesquisa que 90% das travestis são profissionais do sexo. 10% vão trabalhar com serviços assim subalternos. Vai para salão de beleza. Vai fazer uma limpeza. Vai fazer para call center. Essas coisas. Mas, então, ela não tem... eles saem muito cedo, ela sai muito cedo da escola, né? A evasão escolar, não se qualificam, não se capacitam. Então, não tem qualificação para um emprego melhor. E também só tem como válvula de ganhar dinheiro o sexo. Geralmente. É o que sobra. Ou subempregos, como ela falou, né? Mas 90% vão para o sexo, quer dizer. Profissionais do sexo. E aí expostas a todos os tipos de doenças. E perigos, né? Porque são, na maioria das vezes, espancadas, violentadas. Tem perigos, porque pega cara que não entende, cara ignorante. A idade da mortalidade, geralmente, 33, 34 anos. Porque elas vivem perigosamente. São adotadas por cafetinas, né? Porque as famílias colocam para fora de casa. Então, aí existe até a questão, na sequência, da exploração... sexual. Por parte de... Traficadas. São vendidas também, são traficadas, tráfico de pessoas. Né? Recentemente, eu não sei se vocês chegaram a ter conhecimento, num supermercado, num grande hipermercado, duas trans entraram no banheiro feminino. E aí estava uma mulher dentro do banheiro, fez um tremendo escândalo, e o marido dela também do lado de fora. Só queria deixar a pergunta no ar aqui, qual o problema? Se elas estavam usando o banheiro e não estavam incomodando, qual o problema? E se essa questão... Essa questão está sendo vista no STF. Apesar de ela já tem 2 pareceres favoráveis. Então a gente pode até continuar esse... Essa é uma questão importante porque, né, eu acho que também, né, se a pessoa vai no banheiro, usa o banheiro com tranquilidade, para que não, tem... O banheiro feminino, ele é diferente do banheiro masculino. Com certeza. Não há exposição do sexo, não tem né? problema nenhum. Não é igual o masculino e fica todo mundo em pé ali, né, aquela coisa. O feminino é uma coisa mais discreta, mais íntima, mais a pessoa tem a privacidade. Mas também tem gente que briga com o mundo, né? Se você falar que é cara, ela fala que é coroa. Se você falar que é coroa, é cara. Se uma trans entra num banheiro masculino, o que vai acontecer? De repente pode acontecer com ela, pode ser violentada. Ou então alguém dizer que ela entrou lá para ir em cima daquela pessoa e aí se configurar uma violência. Mas como existe muita ignorância, tem que ser normas do STF mesmo, porque isso não define nada. A que ponto nós chegamos? A única coisa que elas compartilham dentro de um banheiro feminino é o espelho. É a pia. E a pia. Provavelmente essas meninas transexuais deviam ser mais bonitas de corpo e de rosto que a mulher que estava dentro do banheiro. Ela ficou... Tá pelando, tá pelando. Não, mas existem muitas... Lógico, existe. Roberta Close. Tá pelando, eu digo assim. Exatamente. Que já foi considerada a mulher mais bonita, né? Na música do... Dizem até que Erasmo Carlos... Não, foi que ele tá pelando, porque de repente a mulher pode pegar o programa e achar existem, que... Né? A beleza, eu acho que ela não é exclusividade de A, B ou C. Existem... Com certeza. Acho que somos todos pessoas e seres humanos, repito. Acho que o Uriel tá me ligando, mas ele tem que São mais bonitas do que mulheres. O Uriel tá me ligando aqui, mas tem que esperar o intervalo. Nós vamos chamar o intervalo aqui e já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor
O Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, hoje com o jornalista Guto Brito e com a doutora Rosângela Novaes, da Comissão de Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo da OAB Santos, a OAB também estadual e a OAB federal. Uriel Vilas Boas parabenizando o programa e pergunta, né, não é um assunto em pauta, mas até quando vai a intervenção na OAB Santos, né? Nós também estamos aguardando, todos estão aguardando. Como é que está o andamento, doutora, desse julgamento? Tem alguma luz no fim do túnel, não? Não, eu não sei como está. Não é da sua área, né? Não é da minha área, eu sei que está sendo julgado, né, na Justiça, e também o Conselho Federal, que também vai apreciar. Está na Justiça e está no Conselho Federal, né? Isso, e nós trabalhamos nas comissões. Lógico. A senhora faz um trabalho nas comissões para elevar o nível da OAB, para atender as pessoas, não se mete tanto nessa parte política, né? Tá certo. A Exildo e o Luiz, que trabalham ali com o Frei Rosântimo, estão parabenizando o programa, parabenizando a senhora que está falando um assunto tão importante nos dias de hoje, né? Obrigada. E o Felipe do Embaré, ele pergunta quais são os casos principais que vocês atendem na comissão da OAB, nessa comissão. Na comissão, o que mais procura é para a homofobia, né? A homofobia, e a OAB mantém um convênio com a Secretaria de Justiça e Cidadania do Governo do Estado de São Paulo. Nesse convênio, ela encaminha as denúncias para essa lei 10.948/2001 que eu falei há pouco. Então, ela recebe as denúncias e encaminha, e orienta também. Então, a gente lida muito com a homofobia. Que é a agressão contra aquele ódio, aquele ódio, não só violência, não é só no que está não só física, também psicológica.
é aquele ódio assim, sem razão de ser. Ou só porque Só porque a pessoa, tem só por ela ser quem ela é. Homossexual, bissexual, travesti. E como que essas pessoas podem se defender? E aí na questão de se defender, eu pergunto na questão de fazer provas de que está sendo discriminada, que está passando por uma situação constrangedora, enfim. Podendo fazer um BO, isso já é uma grande coisa. Testemunha, prova testemunhal também. Filmagem, prova testemunhal, BO. Tudo que puder usar para prova. E na delegacia ela vai ter um acolhimento de acordo? Porque eu acredito que muitas, no caso da travesti, por exemplo, se ela sofreu algum tipo de discriminação... Se não for violência física, aí já pode fazer até o BO pela internet. Pela internet. Mas, mas numa violência física? Numa violência física, ela vai na delegacia. Então é importante que a polícia, que a autoridade policial esteja preparada para atuar nesse tipo de ela ainda de não está se preparada, mas está se preparando. Até a coordenadora, que tem uma comissão municipal também, da qual faço parte, a coordenadora é uma travesti, a Tayane, e ela já foi conversar também com o delegado seccional, eles estão se preparando para atender também essa população. O delegado seccional vai passar as normativas para as delegacias e tal, desde o ano passado... educação. É só educação. É um cidadão que está chegando ali em busca dos seus direitos. E desde o ano passado... O delegado são muitas leis, ele não... Já tem um decreto do governador de estado para inserir no BO o nome social e também o crime se tem cunho homofóbico. Ou seja, a motivação. Até para a gente ter estatística, né? Uma travesti que vai fazer um concurso público em Santos, ela pode se inscrever com o nome social. Com o nome social. Santos também tem a lei do nome social. Legal. Que é o nome de tratamento. Você trata com o nome pelo qual a pessoa se reconhece e é reconhecida pela sociedade onde ela vive. Tanto no caso... do homossexual masculino quanto do homossexual feminino, não é isso? Da transexual, feminino e masculino, a travesti, todos usam o nome social. Se uma pessoa que quer se chamar João, ela vai lá e se inscreve com o nome de João, ela tem esse direito. E no caso da Maria, se ela quiser se inscrever, o meu nome é Maria... Tem. Porque é constrangedor, né? Sim, você chega num lugar... Numa danceteria, numa balada. Aquela aparência de Maria e, de repente, chama de João. Porque é chato. Mas é constrangedor. A situação é vexatória. Exato. E essa lei 10.948, ela protege. Que ela chama pelo nome social que a pessoa escolheu e não fica chato, fica uma coisa bacana, né? Para quê? Para que deixá-la nessa constranger situação? A pessoa, constranger. Né? Vamos falar dos apoiadores agora? Um abraço para o pessoal do OSAM. Plano de assistência familiar é OSAM. Faça com mais de 500 mil pessoas da nossa região. Tem OSAM. Ligue para o 3228-8000. OSAM. www.osam.com.br. Faça como Augusto Capô de Casa, Guto Brito. Colocou OSAM para todos os funcionários aqui. Entendeu? Tem OSAM também, Guto? Excelente escolha. Infelizmente, não. Mas pode fazer ali com o Fábio Garibe. OSAM. Vou procurar uma orientação lá. www.osam.com.br. E também um abraço pessoal do Boqueirão Express Grill. O Boqueirão aí servindo uma alimentação de qualidade, Rua Lobo Viana 89, no Boqueirão, ao lado da Unisanta, em frente ao Super Centro Boqueirão. Né? A Unisanta que está em festa, com a nadadora que pegou a medalha de bronze e também com a Ana Marcela que pegou o 10º lugar, mas com certeza... Parabéns ao investimento feito pela Unisanta. Pela Unisanta da natação. E Boqueirão Express Grill, dá um abraço para o Nelson que está com a cabeça inchada, que é São Paulino, e o São Paulo que perdeu ontem de 2-1 do Juventude, em pleno Morumbi, né? E o Michael saiu falando que o presidente tem que interagir com o clube, né? Está todo mundo de cabeça quente. E o nosso amigo Paulo, que é corintiano, e o Corinthians, assim como o Guto Brito, está numa posição boa no campeonato, então o Paulo está contente, o Nelson está de cabeça quente, né? Um abraço para o Maninho, nosso porteiro aqui, que é sempre uma alegria, né? O grande Maninho, as pessoas deviam se espelhar no Maninho, né? Com certeza. Sempre alegre. Sempre alegre. Aliás, posso só mandar um abraço aqui, porque tem várias pessoas que estão assistindo o nosso programa, o seu programa, desculpe, o Mauro Hamilton, a Anaísa, o Maurício Belchior, a Nice Lopes, deixa eu ver se está faltando aqui, o Sandro,
Se vier mais... por enquanto, só isso. Um abraço a todos aqui. Obrigado pela audiência. Ailzildo Carlos, boa tarde. Adorei o assunto debatido hoje. Deixou bastante esclarecimentos. Parabéns pelo programa. Beijo, tchau. A Exilda com o Luiz, que trabalha na Igreja do Valongo, faz uma participação. Então, parabenizando. O Aldinei também está mandando um abraço a todos. A Valdirce também mandando um abraço. O tema é muito importante para a nossa sociedade. Temos que pôr dedo na ferida mesmo. Parabéns para a doutora pelos esclarecimentos, né? Até se está parabenizando a Unisanta, até parabenizo que foi a única que abriu a porta para um curso de homoafetividade. Parabéns, a universidade tem que ser aberta. O que é uma sem preconceito. O que é uma? É uma extensão. Então, um curso de extensão universitária. Para quem? Para os advogados? Para quem? Não, é aberto não só para o advogado, como também para o psicólogo, serviço social, educação, os educadores também. Tá porque certo. a gente tenta abranger assim, de forma geral, para poder eliminar, tentar minimizar o preconceito. Né? Parabéns para a Marcela, para a Lúcia, para a Silvia, para a tia Cecília, toda a comunidade siciliana, né, que a tia Emília, né, que também participa bastante lá, que são os líderes lá, assim como a Cecília também, a dona Nilza, que são os baluartes lá do Santa Cecília, os alicerces, né, que conseguem, de uma certa maneira, interpretar as coisas e estar um passo à frente de muitas outras universidades no país, né? Foi a primeira. Com esse pioneirismo em algumas áreas, né? Uhum. Na questão do nome social, doutora, hoje é permitido se fazer um documento, um RG, com o nome social ou ainda não? Em alguns lugares já é. Aqui em Santos, isso está previsto nessa lei. Até a Secretaria de Cidadania que tinha ficado responsável por essa identidade, né? Ligando a identidade, também não fazendo uma nova identidade, porque isso é um documento da identificação da polícia, né? Seria uma segunda via. Seria com o nome social, mas ligado até o CPF, tudo vinculado, porque você não pode desvincular a pessoa. Manda um abraço para o Uriel também que está assistindo, está gostando do programa. É um problema de identidade, né? Com certeza, não tem que ter não pode de uma certa maneira desvincular. Né? A OAB já tem agora, nós estamos na vacatio legis, deve estar desde maio, era 6 meses, se não me engano, para adequar. Ela vai, como o Conselho de Psicologia e de Serviço Social, que também já tem, inseriu o nome, autorizou a inserção do nome social na carteira. Tá. Quem quiser procurar essa comissão, que está assistindo o programa, ou nossa reprise às 23 horas, ou à meia-noite e meia, na segunda reprise, ou no www.tvcomsantos.com, no tempo real, às 1h15, às 11 horas ou à meia-noite e meia, ou no Facebook da TV Com, Eduardo Filete, parte 1, 2 e 3, Augusto Capô de Casa. Quem pegar esses programas e tal, e quiser procurar a sua comissão, que a senhora é presidente da comissão e deve ter outras pessoas também trabalhando bastante lá, como é que pode? Liga para a OAB? Liga para a OAB e nós nos reunimos lá na OAB a cada 15 dias. Tá, mas a reunião é uma reunião de diretoria da comissão. Mas a gente... Nesse dia dá despachos também? Mas nós somos avisadas o tempo todo do que está acontecendo. Quer dizer, liga para a OAB Santos? Eles encaminham. E a OAB Santos vai encaminhar e vocês vão marcar uma consultoria num dia pré-determinado, é isso? Nós vamos ouvir, vamos ver o que, principalmente na parte da educação. A educação a gente tem desde da outra gestão, tentar entrar, porque ali é que o preconceito ele é cultivado mesmo, né? A pessoa começa em casa, aí na escola aquilo ali é fomentado. A OAB pensa em fazer alguma coisa a nível de educação, por exemplo, na questão dos animais que eu trabalho, né, que o Guto também atua, nessa questão dos animais. Hoje alguns colégios recebem palestra, por exemplo, muitos veterinários dão palestra em colégio, meu irmão foi semana passada falando no Objetivo, tem as ONGs e os CIPs que vieram para colaborar com isso. Então hoje em dia a gente já sabe que a castração para o animal que não vai cruzar, a castração é importante, que existem as vacinas que devem ser dadas para os animais, que maltratar o animal é crime, da cadeia e tal. Não comparando, totalmente não estou comparando, mas existe uma evolução através da educação. Lógico que nós temos que avançar em muita coisa. Ainda tem muitos animais na rua, muitos animais que são maltratados, o que é crime, né? Uhum. Mas é uma das metas. É uma das metas também da comissão. É um assunto mais delicado, com certeza. A educação, né? é mais difícil você entrar na escola. Mais difícil, né? Com um assunto que é um assunto polêmico, que mexe com muita coisa, realmente é uma tarefa
bem difícil para vocês, né? A gente tenta esclarecer, mas também quer entrar na escola para poder tratar. E você não pode tratar também só a criança, né? O adolescente. A família, não adianta chegar na casa dele e também a família destruir todo aquele trabalho que você fez na escola. Você também tentar chegar até na família. Nosso amigo Gilmar Januzzi aqui, ele com a sua esposa estão assistindo o programa, fala que o programa tá bacana e para não perder o vício, eles estão dando risada aqui. Mas é porque na Olimpíada ele me abandonou. O Gilmar, que é uma figura muito tradicional lá em São Vicente, um cara bacana, ele abandonou. Não assistiu a ação em relação para assistir as Olimpíadas. Assistia nem a reprise, que na reprise também tinha jogos interessantes. É verdade. E ele está comunicando que no dia 24 de setembro vai ter o baile dos Anos Dourados, no Clube Vasco da Grama, Ponta da Praia, jantar dançante em prol da Pai de São Vicente, com músicas abrilhantando pelo Zago Art Show, com início às 21 horas, convites individuais, traje de passeio, convites à Secretaria da Pai, telefone 34 67 1405, 34 67 1405, não está aí na tela porque ele me passou a mensagem agora, de repente a gente coloca nos programas que vão vir aí nos outros dias, né? 34 67 1405, você que tem tempo aí no dia 24 de setembro, Baile dos Anos Dourados, ajuda a Pai, ajuda nosso amigo Gilmar Januzzi, que é um dos coordenadores lá também, né? A Valéria Tavares está mandando um abraço para as pessoas do programa, a Nívia Cavalcante parabenizando a mulherada, está parabenizando a doutora aqui, né? Não vem tanta mulher aqui, deveríamos pôr mais mulheres aqui, mas as mulheres são muito atarefadas nessa hora do almoço, trabalhando muito, nessa né? área LGBT tem mais mulheres. Tem mais mulheres. Porque as mulheres, elas não se incomodam das pessoas que vão pensar da sexualidade dela, né? O homem se incomoda mais, né? Tem minha amiga Patrícia Gomes também, que faz parte, está sempre na rádio comentando esses assuntos, um abraço para ela, que está de cabeça inchada, Patrícia, porque é São Paulina, né? Está com a cabeça inchada, que ontem São Paulo tomou um varejo lá no Morumbi, mas também lida com essa área como a doutora Rosângela. Um abraço para ela. Sua colega de profissão também. Bom, vamos falar um pouco de coisas locais. Ainda muito comentado, Guto Brito, a questão da ressaca, né? Que contabilizou prejuízos, né? Algumas pessoas em época eleitoral querendo culpar a prefeitura, outra querendo culpar os construtores. Tem gente querendo culpar o clube, as garagens do edifício enseada, né? Mas eu entendo que é uma fatalidade, né? Então, vejam aí as fotos, né? Então você culpa São Pedro? Não, eu não sou advogado e não estou aqui, mas eu acho que teve pessoas até que falaram de calado. Mas para você fazer um estudo de calado, você vai gastar mais dinheiro do que para indenizar todos esses carros. E aquele filme lá que passou, o vídeo passou nós temos aqui da Ilha das Palmas? Lá não pode falar que é o calado? Não, veja bem, eu acho que... O que você acha, doutora, como advogada? Qual a sua opinião sobre foi um fenômeno natural? O que você acha? As seguradoras vão pagar os carros que sofreram esses acidentes? Eu acho que é uma coisa do tempo, né? Não tem como você quer dizer, tem como prever, mas não doutora, tem como... Você já viu essa aqui do edifício enseada ali, ó? Eu vi. Olha o carro vai água salgada, vai estragar esse carro todo aqui, a moto também está ali, né? A mulher gritando ali no... Eu vi esse filme... Mas aí, Filete, eu faço uma pergunta. Nós pagamos um imposto chamado IPTU. Tá. Para quem? Prefeitura Municipal. Para a Prefeitura. A Prefeitura tem o dever de fazer o quê? Prevenir. Mas não é o que está acontecendo na ponta da praia. É previsível, Guto? Mas é claro que é. Previsível mas poderia ter feito alguma coisa. Mas aí que está, doutora. Eu acho que precisa se discutir isso amplamente na cidade, com técnicos, com o pessoal da Marinha, com todas as autoridades, porque isso aí está sendo cada vez mais comum. Esse carro, se der problema, a seguradora acho que não paga, porque ele correu o risco, ele poderia recuar e não passar por aí. Mas eu acho que a prefeitura tem uma grande parcela de responsabilidade, porque não está trabalhando para prevenir. Agora que fez aí as pessoas vão poder ligar para receber boletim de que... E outra coisa, tem as pessoas vão poder procurar a chapa do carro que perderam. As pessoas estão preocupadas em consertar o carro que está danificado, o prédio, as garagens que foram inundadas. Você vai ter que colocar comportas, Brito? Você acha que vai ter que ser um Eu não sei, Filete. Eu acho que, por exemplo, nós temos na Holanda, que é um país pouco desenvolvido na Europa, que eles, 30% do território... Pouco desenvolvido, é uma ironia.
Principalmente nessa questão de... Você viu com a camisa vermelha aí, como está parabenizando? Não, eu gosto de vermelho só. Tá certo. Não, você falou da Holanda, a Holanda é laranja. Não, mas a Holanda é um grande exemplo de trabalho feito de conquista de terra sobre o mar. Então tem que haver ou se faz um quebra-mar ali na frente da ponta da praia, porque novas muretas já foram destruídas. Teve um orçamento milionário. Até o deck do pescador foi destruído dessa vez. Teve um orçamento milionário para refazer aquelas muretas. Já estava sendo feita uma parte. Veio a ressaca. Acabou de novo. Até quando vai se fazer isso aí? Mais dinheiro do nosso imposto nisso aí? E a prefeitura não faz nenhum tipo de trabalho sério, preventivo? Nós temos a USP, nós temos as faculdades daqui da região Unisanta, tem o curso de oceanografia. É preciso envolver, temos a Codesp, temos a Marinha, é preciso envolver todos esses atores, temos a praticagem, tem aparelhos modernos, então, né? Temos que envolver todos esses atores para encontrar uma saída, porque está cada vez mais frequente, cada chuva que dá uma ressaca e então, perda total das coisas. Você define que, na sua opinião, tem que ser feito um grupo multidisciplinar para estudar isso? Eu acho que está na hora de se criar. Nós vivemos no maior porto da América Latina. A nossa cidade tem o maior porto da América Latina. Está na hora de se criar um fórum de discussão permanente dos impactos do mar e de toda a infraestrutura do meio ambiente e física da nossa ilha. Só assim nós vamos poder chegar a poder atuar na prevenção para a gente não ter tragédias anunciadas como essa que nós tivemos aí no último fim de semana. E que são cada vez mais frequentes, repito. O que você acha, doutora, dessa questão? Eu penso como eles também. Tem que... É uma coisa da natureza, né? Mas essa equipe multidisciplinar que entende do assunto para poder fazer alguma coisa. Ou então, vamos embora para Campos do Jordão, né? Quanto tempo o canal do Porto aí parado por conta desses problemas? É prejuízo para o Brasil. Pô, doutor, chegando no fim de semana, friozinho aqui, será que já quer ir para Campos do Jordão? Vai dar sugestão. Candidato a vereador morre ao ser fuzilado com cerca de 30 tiros. Baleado um vereador Celso do Transporte. O crime ocorreu no Guarujá, né? E... segundo informações da polícia, vocês podem deixar aí, Gisele, o candidato estava dentro do carro, foi baleado na rua do Jardim Boa Esperança, próximo ao comitê político dele. Segundo a PM, foram 30 tiros em direção ao candidato. Celso Transporte era candidato a vereador do Guarujá pelo PSB. Ele era empresário, tinha 43 anos, natural de Correntes, em Pernambuco. A Polícia Militar e a Polícia Civil estão no local do crime coletando informações sobre o caso. As autoridades que estão investigando a motivação do assassinato. Que violento que é Guarujá, né? Lembrando que o Romazini também já teve foi assassinado, e teve um outro vereador há muito tempo atrás que também morreu no Guarujá. E que ódio, né? 30 tiros, 30 tiros. Violência é outro assunto que nós precisamos fazer um programa só sobre violência, porque está demais, né? Vamos fazer um programa em breve. Bom, queria agradecer a doutora Rosângela, que muito contribuiu hoje com um assunto que é um assunto polêmico, mas é um assunto importante, que nós temos que respeitar todas as pessoas, né? Todos os seres humanos, todas as religiões, né? Ver sob uma outra ótica, né? Isso, e muito bom a senhora vir esclarecer aqui. Marcaremos outro programa em breve para a senhora retornar aqui e a gente costumar a falar desse assunto que é muito importante e a gente também tem que sempre defender. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Guto Brito, um abraço. Muito obrigado, Filete. O último abraço aí para o Rui Chang. Muito obrigado pela audiência, obrigado pelo convite, Filete. Um abraço presente da Sempre Santos Amado. O Amaro que também está vendo o programa aqui. E vamos embora, deixando um abraço a todos. Fiquem com Deus e com a nossa extensa programação no TV Com. Muito obrigado.